Hoje nós vamos falar sobre o maior grupo da América Latina de produção de mobiliário escolar, que tem presença aqui no Paraná. Nós conversamos com o presidente do grupo, o Ayrton Copitz, que há 30 anos está nessa área. Ayrton, hoje são produtos, principalmente produtos inovadores, porque a escola não é mais aquela que a gente conhecia, né? Nós temos a ideia da escola, que é o quadro negro, a carteira, e hoje está tudo diferente. Sim, o desenvolvimento tecnológico na educação foi mais lento no Brasil do que nos demais países, até pela explosão demográfica, que era muito grande, muitas crianças sendo matriculadas e a maioria das escolas do Brasil ainda são públicas. Não é? O desenvolvimento em tecnologia começou há 8 anos aproximadamente, mas ainda é embrionário no Brasil. Agora que ele está começando, o governo federal comprando via o MEC tablets e notebooks, fornecendo para alunos e professores, essa área de tecnologia está iniciando agora. O governo federal está prometendo aí que vai usar dinheiro do petróleo, do pré-sal, está prometendo uma grande verba para a educação. Você acredita que finalmente vamos modernizar a educação brasileira? Vai ter recurso para isso? Eu acredito. Inclusive porque pela explosão demográfica grande que nós tínhamos, era muito aluno sendo matriculado, era muitas carteiras escolares convencionais. Agora, com a diminuição da população brasileira, a explosão demográfica menor, o governo vai poder investir, em vez de quantidade de produtos, em mais qualidade. Acho que nós estamos iniciando esse caminho. O MEC já começou com esse trabalho. Hoje são 4 grandes fábricas no seu grupo produzindo material escolar, produzindo mobiliário escolar. Como é que se descobre para onde vai a tendência? É alguma coisa do mercado internacional ou são coisas desenvolvidas aqui mesmo para atender a necessidade da escola? Nós procuramos sempre, na linha de tecnologia, criar produtos e apresentar ao cliente, fazendo pesquisa com professores, diretores de escola, congressos, reunindo os clientes, e normalmente a gente termina criando um produto, e em cima desse produto tecnológico criado, outros clientes vêm com novas demandas. Eu gostaria que tivesse também uma câmera, eu gostaria que lesse código de barras. Daí você vai completando esse produto com novas demandas. Hoje, como é que é a sala de aula moderna? O que ela tem dentro da sua concepção, dentro do que você oferece? A sala de aula moderna tem uma lousa digital conectada com internet, conectada com um conteúdo didático, que pode ser de diversas bandeiras ou companhias que vendem esse produto, conectada com as carteiras escolares, que tem um LCD. Os alunos interagem na sua carteira com a lousa e com os professores, tem condições de transferir essa matéria da sala de aula para casa, via um e-mail, via um pendrive, via um CD, interagem com os outros colegas de casa ou da escola. Então, acredito que esta é a sala de aula moderna hoje. E como é que o professor controla? Porque quando você está no mundo da internet, o aluno pode ir para outros caminhos, fugir inclusive do conteúdo. Isso é pensado também nesse modelo onde todo mundo tem acesso à internet? Pois não. Essa é a principal característica da nossa linha de tecnologia. O governo, quando fornece um tablet, um notebook, esse aluno pode acessar o seu Face, enfim, e-mails, o que ele entender. A nossa carteira, ela trabalha com um Thin Client, que seria um cliente magro, é um Sequoia, é um processador que tem dentro da carteira, de forma que todas as 40 carteiras da sala de aula estão com um único acesso externo, que é via o servidor do professor. Então, em espanhol, a palavra professor é maestro, porque nós entendemos que ele tem que ter a batuta como maestro, ele tem que controlar todas as ações que os 40 alunos estão fazendo. Além disso, a demanda de energia elétrica desta forma, em uma carteira com processador, ela corresponde a em torno de 8% a um notebook convencional. Então, a demanda de energia elétrica que a escola tenha, essa economia, ela pagaria, por exemplo, a parcela mensal se esses produtos fossem financiados em um leasing. E o aluno hoje, se não tiver algo que acompanhe a velocidade que ele tem, ele se sente perdido, ele não aguentaria mais ficar copiando do quadro negro como no passado. Exatamente. Quando eu era jovem, só fazem muitos anos,
A sala de aula, para mim, era uma novidade. Tinha laboratórios, tinha aulas de química, eu via inovações que eu não via em casa. Hoje, houve uma inversão desses valores. O aluno normalmente tem toda a tecnologia em casa e a escola continua daquela forma convencional, antiga, com a lousa. Eu sempre digo que se nós congelássemos um médico, colocássemos por 40 anos, 30 anos, colocássemos ele hoje numa sala, vendo uma cirurgia, ele não saberia dizer aonde se encontrava, com os equipamentos modernos, da forma que está sendo, cresceu o desenvolvimento tecnológico na medicina. Numa escola, já não. Ele teria, talvez, as carteiras, em vez de serem de madeira convencional, revestidas com fórmica ou outro produto, mas estaria a lousa digital ali, a lousa convencional ali, o giz, os alunos sentados e a aula não teve evolução ainda. A evolução está agora engatinhando na educação. E o crescimento no mercado? Porque já houve um bom crescimento no Brasil, você está vendo agora portas aí para o exterior, participação em feiras. Há uma possibilidade de expansão maior, para ocupar um maior espaço no mercado internacional. Nós estamos buscando isso, nós temos uma dependência grande hoje de vendas a governo, em torno de 60% do faturamento da empresa é vendas a governo. Nós pretendemos fazer a abertura de capital da empresa nos próximos anos e queremos aumentar a venda no privado. Então, esses produtos de tecnologia, nós já estamos fazendo parcerias, por exemplo, com a HP e outras empresas, que nos pedem uma solução, nós desenvolvemos um produto com exclusividade para eles. E buscando exportações, empresas de educação em outros países que têm as mesmas necessidades que nós sofremos aqui no Brasil. Nas escolas particulares, a demanda deve ser maior, porque a competição tem que ser melhor do que o concorrente, ou pelo menos igual. Nós fizemos 30 anos agora em 3 de janeiro e nós sempre atendemos as escolas que definem tendência. Escolas principais, as capitais, sempre trabalharam e usam produtos Sequipel. E nós nos sentimos com essa responsabilidade. Então, essa iniciativa de pôr tecnologia na educação, nós também queríamos ser os pioneiros e conseguimos isso. O mobiliário corporativo, como é que entrou? Porque era uma empresa que tinha uma ligação muito forte, historicamente, com a educação. Como é que surgiu? Educação. Nós estávamos focados demais na educação, e a educação é um mercado muito sazonal. Quando chega março, abril, as escolas fevereiro, as escolas privadas compram mobiliário escolar em janeiro, fevereiro, normalmente, porque elas precavêm por antecipação. E a pública depende de aprovar o orçamento do município, do estado, e essas compras terminam acontecendo normalmente posteriores ao início da aula, lá por março, abril, maio. Quando chegava maio, junho, nós não tínhamos mais demanda, não tínhamos mais pedidos. Esses pedidos ficavam aí com faturamento reduzido até setembro, outubro. Então nós resolvemos ter outra linha de móveis que a sazonalidade fosse menor. Também inovando? Também trazendo novidades para o mercado? Também inovando. Então, iniciamos com uma linha, depois tivemos a possibilidade de comprar a marca Steel, uma empresa aqui do Paraná, da família Casagrande, do seu Darcy, já falecido, amigo nosso. E recebemos dele, então, ficamos pagando um royalty durante 10 anos, recebemos a linha de produtos, alguns representantes comerciais e os clientes. E assim iniciamos a linha do corporativo aqui no Paraná também. Para entender o que é a empresa hoje, quais são 4 pilares, você diz? Quais são eles, então? Hoje nós temos uma empresa em Santa Catarina que faz cadeiras de escritório, que foi a segunda do grupo. O mobiliário escolar, que ainda é a principal, que é produzida nas 3 unidades industriais. E temos em Sergipe uma outra unidade que iniciou há 8 anos, que faz mobiliário de escritório e escolar. E aqui no Paraná nós fizemos a linha de tecnologia na educação. Então, estamos com 4 linhas: cadeiras de escritório, móveis de escritório, mobiliário escolar e tecnologia. O trabalho de convencimento, aí a sua visão de vendedor, que foi a sua primeira profissão, ainda é grande ou o produto já se vende porque ele se mostra importante para essa época? Eu diria que ambos. Nós ainda estamos sempre buscando clientes novos, nós temos uma regra na empresa: eu não permito que se chame o cliente de Deus.
Nós chamamos na Sequipel de Sua Majestade, um rei, porque Deus perdoa e o cliente não. Então, em 30 anos, nós queremos sempre entregar um produto e deixar o cliente plenamente satisfeito, com a certeza que ele volte a comprar. Na média, nós abrimos em torno de 10% de clientes novos por ano. Temos crescido de volume de faturamento anualmente, e os outros 90% são decorrentes das negociações passadas. A escola hoje é muito eletrônica também nesse imobiliário. Essa parte eletrônica, vocês mesmos desenvolvem ou fazem parcerias para a informatização? Nós hoje nos concentramos no hardware, em vender o hardware. O software, a empresa pode escolher, às vezes tem redes de escolas que têm seu próprio conteúdo, começam a aparecer também, nos procurando, algumas editoras que ao invés de fornecerem os livros convencionais, vão fornecer o conteúdo desses livros dentro de um tablet, talvez com 2 memórias, uma que é o conteúdo dessa editora e a outra para uso convencional. E substituirá a apostila convencional. A apostila e o livro. O livro também. A tendência. Mas antes disso, bem antes, tinha o trabalho da sua família, com a marcenaria no Rio Grande do Sul. Vamos relembrar isso porque aí está a origem do seu trabalho. Vamos. Então, meu pai, Gildo Opitz, com meu tio Dilmo Opitz, tinha uma fábrica em Canela, Rio Grande do Sul, que fazia instrumentos musicais, acordeões, guitarras, violões, amplificadores. E essa fábrica cresceu bastante em Canela, era, acho que, a maior fábrica no município naquela época. Mas depois o mercado, por recessão para instrumentos musicais, diminuiu, eles exportavam bastante, mas resolveram também criar uma linha de móveis, que foi uma tendência de outras fábricas de instrumentos musicais, como a Veronese, de Bento Gonçalves, a Todeschini, que fabricaram posteriormente móveis. A empresa dos meus familiares também derivou, então, para a linha de móveis. Tinha os móveis residenciais e daí meu pai resolveu criar uma linha de mobiliário escolar, que era uma novidade. As escolas, ao invés de encomendarem das marcenarias da cidade, começaram a ter alguns padrões com cores definidas, com estrutura metálica, em vez de ser totalmente madeira. E nessa ocasião, meu pai convidou-me para ser o representante comercial da empresa e atender os clientes do Rio Grande do Sul. Essa foi sua escola de empreendedorismo? Essa foi minha escola de empreendedorismo, minha aula de vendedor, minha escola de vendas. Fazia administração de empresas, passei as minhas cadeiras para final de semana, fazê-las na sexta-feira e no sábado, e comecei a viajar e fazer isso no interior do Rio Grande do Sul e capital. Fiz isso durante 4 anos, até que em 1º de abril de 85, esta empresa do meu pai, dos meus familiares, sofreu um incêndio. Na época, não havia ainda correção monetária nos seguros. E quando nossa família recebeu o seguro, ele não cobria mais as despesas, as máquinas eram importadas, ela ficou meses sem faturamento, e daí encerraram a atividade. Como eu tinha uma clientela já cativa no Rio Grande do Sul, nós começamos, junto com um irmão meu, a comprar mobiliário escolar de outras fábricas que nós conhecíamos e revender. Essa foi a salvação, então. Você podia ter desistido, né? Por não ter mais o produto, poderia ter desistido. Exatamente. Mas você tinha a clientela. Tínhamos a clientela, era o maior patrimônio, tinha uma relação de amizade, de confiança com os clientes. E durante uns anos ficamos fazendo isto, até que vimos que estávamos fragilizados, dependendo de compra de terceiros. Esse terceiro eventualmente ia vender diretamente no nosso cliente. Resolvemos fazer uma fábrica. A primeira unidade foi em Santa Catarina, no município de Piguaçu. Iniciamos a empresa lá, crescemos bastante, pegamos uma época muito boa, que foi quando o governo do Rio de Janeiro, do Leonel Brizola, implantou o CIEPS. Nós já atendíamos o estado do Rio de Janeiro, ganhamos uma concorrência muito grande de CIEPS. Em seguida, 1 ou 2 anos depois, o governo federal fez isso com os SIACs, que foi o Brasil todo. Começo dos anos 90, né? Exatamente. 91, 92. E como nós éramos focados em mobiliário escolar, já éramos uma das maiores do país, ainda não éramos a maior, mas já éramos uma das maiores,
jovens, dinâmicos e atuando em força comercial, onde foi a origem da nossa empresa, ela partiu da área comercial. Eu sempre digo que a área comercial é a locomotiva de uma empresa, como um trem. Todo o resto são consequências. Se eu vender, eu consigo, tem que produzir, comprar mais máquinas, mas não adianta olhar a empresa de dentro para dentro. Tem que vender e, se você vender, o resto você resolve. Vendíamos muito, a capacidade produtiva da empresa de Santa Catarina era pequena, nós começamos a comprar mão de obra de outras fábricas que não tinham o nosso mercado. Entre elas, aqui no Paraná, passamos a comprar da João Malucelli. Posteriormente, essa fábrica encerrou as atividades e nós terminamos comprando o imóvel e ficamos com a maioria dos funcionários e transferimos para cá, então, essa matriz, que ela era maior do que a nossa unidade de Santa Catarina. Seu pai voltou a trabalhar, ele que perdeu a fábrica em 85? Voltou. Aposentou-se agora há 3 anos, contra a vontade, com 82 anos. Mas teve um final feliz a história, né? Apesar de ter perdido a fábrica, ele viu o filho levar o projeto adiante. Viu. Ele sempre dizia que nós devíamos ter como objetivo atingir uma fábrica como ele teve. Ele chegou a ter 500 funcionários. Hoje nós estamos com 1.200 e somos 5 irmãos e todos trabalham na empresa, cada um em uma área. Essas fábricas, o fato, por exemplo, de uma estar no Nordeste, já é uma questão logística, distribuição? Sim. É já planejado? Sim. O mobiliário escolar é um móvel barato. Nós conseguimos botar em uma carreta aproximadamente 500, 600 conjuntos escolares. Então, o frete disto, a logística, fica em torno de 15% para atender, por exemplo, acima de Espírito Santo. Para a Bahia, no mínimo este valor. E fomos convidados, atendemos lá o governo de Sergipe, fizemos algumas vendas e fomos convidados pelo governo de lá para abrir uma unidade industrial. Ganhamos uma isenção de CMS por 15 anos. Instalamos uma unidade lá, ela já está funcionando há 8 anos, e com isso tivemos uma economia de 12% de CMS e mais de 12 a 15% de logística. Ficamos muito competitivos. Existe a possibilidade de ir para o exterior, com fábricas, dependendo da resposta dessas participações em feiras? Existe. Já tivemos algumas ofertas que não nos foram, inclusive uma em Cuba, não é? Então, a Venezuela também, esses locais são difíceis, porque a ideia é que investíssemos lá com sócios locais. Fomos convidados pelo governo da Venezuela, um evento aqui, organizado aqui no Paraná. Com a mesma modernidade ou lá é mais simplificado nesses outros países? Seria mais simplificado o início. Seria um móvel convencional, aqueles países que têm explosão demográfica grande, como países da Índia e a China não, que a maior fábrica do nosso segmento é na China. Mas países com explosão demográfica grande tinham interesse no móvel convencional e, posteriormente, na tecnologia da educação. Qual vai ser o formato da escola do futuro? Como é que nós vamos nos desenvolver nos próximos anos dentro daquilo que você está acompanhando e colocando no mercado? Eu acredito que o deslocamento físico do aluno não será com a frequência de hoje. Ele vai ter condições de, em casa, Tá conectado, estudar, né? Conectar durante um horário. Ele tem que ter uma disciplina para que cumpra esse horário, enfim. Mas ele deve estar, terá condições de estar conectado em casa, ir à escola uma vez ou 2 por semana, talvez, para mais do que aprender, trocar informações com os outros colegas, professor e fazer uma avaliação. Como é que é a invenção dos produtos novos? Por exemplo, você tem lá o carregador em série para o iPad, o aluno chega com o equipamento descarregado e, de acordo com a necessidade, é inventada alguma solução. Exatamente. O governo federal, por intermédio do FNDE, licitou tablets e as escolas venderam, receberam isso gratuitamente, as públicas do governo. Mas a infraestrutura da escola não está pronta para isso. Ela não tem tomadas na sala de aula, ela não tem transformador que suporte 4 ou 5 salas de aula, cada uma com 40 tablets ligadas simultaneamente. Não é? Então, o que ocorreu? Surgiu a necessidade de ter uma maneira de carregar esses tablets e os notebooks fora do período de aula. E nós, como
buscamos sempre uma solução para os problemas de tecnologia de educação, criamos esse produto e estamos sendo muito bem sucedidos. A questão do material, como é que se pensa o material mais moderno? Porque antigamente tudo era a madeira, o tipo que a gente conhecia no passado. Hoje como é que é? O que se usa mais? Produto mais leve? Hoje as empresas do segmento de mobiliário escolar já precisarão, a partir de setembro desse ano, ter um certificado Inmetro. Esse certificado não é somente sobre o mobiliário, mas sim o monitoramento de toda a linha de matérias-primas, de onde elas vêm, etc. Então, todos os produtos têm como meta hoje ecologia. Existe ainda móveis em madeira, mas são mais produtos como MDF, compostos de madeira reciclável, misturados com cola e outros componentes. Que é o espécie de compensado? O compensado ainda seria quase madeira maciça, que são lâminas de madeira coladas. E o MDF, por exemplo, eles são pequenos pedacinhos de madeira que são misturados com cola e prensados com muita pressão. E a fixação, a resistência é igual à madeira e a fixação pode ser feita com uma bucha expansiva. A durabilidade, então, é equivalente à madeira, nesse processo. À madeira. E muito uso também de peças injetadas, plásticas, polipropileno, polietileno, ABS. Os assentos encostos hoje do mobiliário escolar podem ser mais anatômicos devido à injeção plástica. Quando se pensa na sala de aula, se pensa também na gestão escolar, nas secretarias, como é que vai ser a sala dos professores, tudo isso está no pacote? Está no pacote. Hoje, quando nós fornecemos o hardware, não é somente a carteira escolar, computadorizada, com a lousa digital. Nós vendemos também terminais de autoatendimento, que ficam nos corredores para que o aluno consulte a sua frequência, veja as suas notas, o pai possa ir na escola, apresentar um atestado médico ou ver o aluno presencialmente em casa ou nesse terminal. Eles prestam também, a frequência da escola pode ser monitorada. Hoje ela funciona como uma empresa, a escola. Ela tem um sistema de TI que controla completamente o aluno. Ayrton Opitz, parabéns pela história aí de 30 anos no mercado e principalmente bons resultados. Muito obrigado pela presença na Band. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Para você escrever, sugerir, criticar, use o nosso portal jws.com.br e também o paranabusiness.com.br, onde estão as entrevistas anteriores. Obrigado pela audiência. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP e Sistema FIEP. O nosso I é de indústria. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.